as polêmicas em torno dos protestos que estão acontecendo em Passo Fundo. O Vem Pra Rua de hoje sai do estúdio e vem para cá, onde está acontecendo uma das grandes polêmicas motivantes desse protesto. Quanto se paga pelo preço da passagem aqui no município? Professor, considerando o contexto que a gente tem hoje em Passo Fundo, situa para a gente esse panorama das passagens e, enfim, como que isso está impactando na vida da população. As passagens do transporte urbano aumentaram no mês de abril de 2,45 para 2,70. Então são 25 centavos por passagem. Isso significa que, se nós pensarmos em valores monetários, nós estamos falando em torno de R$5 dentro de um mês. Foi o aumento para aquelas pessoas que usam aí uma vez o transporte por dia. Normalmente ela vai e volta, então nós temos que duplicar. Então o aumento nos gastos das famílias aumentou em R$10 por pessoa. Então se nós pegarmos uma família que tem aí 5 pessoas que utilizam o transporte urbano, isso já vai para R$50. Pensando que essas pessoas normalmente têm uma renda próxima de um salário mínimo, cada uma, nós estamos falando de um valor significativo perante a renda que essas pessoas recebem. Então o impacto acaba sendo significativo para essas pessoas, principalmente para quem possui e recebe salário mínimo. Considerando o porte da cidade, o valor que se cobra é condizente? Olha, comparativamente a outras cidades, é um valor muito parecido, por exemplo, com o valor do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, se nós analisarmos o porte, nós esperaríamos que o valor da passagem de Passo Fundo fosse inferior ao valor do transporte no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística muito maior do que Passo Fundo. Então, realmente, há um valor desproporcional ao tamanho da cidade e, com isso, eleva significativamente o valor da passagem do transporte urbano de Passo Fundo. Perfeitamente. E se for considerar, enfim, essa revogação, que não é bem revogação, é uma diminuição, né, do aumento. Isso, enfim, já tá bom, tem que melhorar, como é que é isso? Olha, a princípio, se o prefeito municipal conseguir manter aí em torno de 2,45, que era o que existia anteriormente, não é um valor tão baixo, né? Mas é um valor que é muito parecido com o valor de 2012. Então isso significa que as pessoas vão conseguir ter uma renda a mais e vão conseguir usar esse dinheiro para consumir outros bens e outros serviços. É uma folga significativa no caixa das famílias. Outra questão que a gente gostaria de perguntar, o que se leva em questão para fazer o cálculo, né? Muito se fala assim, o valor é justo devido ao aumento, enfim, da inflação. O que se leva em consideração? A planilha de custos relacionados ao transporte urbano, ele leva em consideração todas as despesas com combustível, com a depreciação do ônibus, com pneus, com os motoristas. Então, tudo isso está associado a esse valor da passagem. Então, pressupõe-se que essa passagem está cobrindo todos esses custos relacionados ao transporte. E isso acaba elevando significativamente o valor desse transporte, que no caso hoje, 2,70, um valor relativamente alto que se comparado a outras cidades, como comentamos. Levando em consideração o salário mínimo que o senhor falou anteriormente, né? O salário mínimo ele aumenta anualmente, né? E o valor da passagem, se a gente for considerar que vai aumentar sempre esse mesmo valor que aumentou dessa última vez, vai ficar condizente com o salário mínimo para o trabalhador? Na verdade, ocorre uma perda do valor real do salário, porque a partir do momento que o salário aumenta num determinado percentual e o aumento, por exemplo, das passagens aumenta num valor, num percentual maior do que o aumento do salário, significa que as pessoas vão perder poder de compra, ou seja, vai sobrar menos dinheiro para elas comprarem outros bens, outros serviços. Exatamente por quê? Porque o aumento no valor da passagem é superior ao aumento no valor do salário mínimo brasileiro. Agora vamos pensar um pouquinho não só como trabalhador, mas como empresa, né? Que impacto tem isso para uma organização que paga um percentual bastante grande, né? O trabalhador contribui com uma parte menor. É uma redução no custo de produção das empresas, porque a partir do momento que o valor da passagem reduz, a empresa que honra com
o transporte para o funcionário, vai ter um custo menor. E esse custo pode vir sim a ser repassado para os bens ou serviços que essa empresa produz, né? Então pode ser até que o preço dos bens e serviços que o consumidor compra tem uma pequena redução exatamente oriunda dessa redução na tarifa do ônibus urbano. Passe livre estudantil. Para quem fica os encargos e, enfim, esse valor da passagem, se for, enfim, efetivado aqui em Passo Fundo? Parte desse custo, ele deveria ser associado ou estar associado ao poder público, ou seja, essa parcela deveria ser arcada pelo poder público, visto que a partir do momento que nós pagamos os impostos, nós estamos pressupondo que nós teremos como retorno saúde, educação, lazer e transporte. Então, o transporte seria uma obrigação do poder público. Então, a partir do momento que existe o passe livre, o poder público assumiria parte desses custos exatamente para honrar essa obrigação que eles têm com o público em geral. O que seria ideal, professor, agora fazendo um fechamento dessa conversa que a gente teve? O que seria ideal de valor e o que seria ideal de serviço do transporte público em Passo Fundo? O ideal é um pouco complicado a gente definir exatamente qual é o valor, porque a gente não conhece exatamente como foi elaborada a planilha de custos, então isso não é muito tranquilo. Obviamente, quanto menor for o valor, melhor para o poder, para a comunidade em geral, né? O que a gente tem que cobrar e o que a gente consegue cobrar realmente é a prestação de um serviço de qualidade, ou seja, um ônibus limpo, um ônibus que não dê defeito, um ônibus que você tenha várias opções para um mesmo ponto, que você não fique esperando no ponto 20, 30 minutos pela passagem de um ônibus. Então, a partir do momento que existe um valor, que esse valor se transforme em qualidade no serviço prestado. Então, todas essas qualidades acabam gerando um valor de fato para o consumidor. Então, a partir do momento que o consumidor identificar que existe uma qualidade nos serviços prestados, com um preço bem acessível, isso vai fazer com que a comunidade dê muito mais valor a esse serviço prestado de forma eficiente. Aqui ao meu lado, o seu Delmo, ele que viveu muitos anos na política aqui em Passo Fundo e também fez parte de uma das primeiras empresas do transporte público coletivo. Seu Delmo, com o panorama que a gente tem hoje, né, como está o transporte coletivo hoje e também como vai ser no futuro, o que o senhor tem a nos dizer? Olha, hoje nós podemos dizer o seguinte, de que a voz do povo está na rua pedindo valores justos no pagamento dos transportes coletivo urbano e suburbano de Passo Fundo. Primeira empresa em Passo Fundo do transporte urbano coletivo foi criada por dois irmãos portugueses que moravam aqui em Passo Fundo, dois jovens ainda moços, compraram 2 caminhões, mandaram fazer a carroceria, né, e passaram a operar nesse meio de transporte, né? Então, foi lá por 1940, eu era bem jovem, morava no interior, mas tinha os familiares aqui na cidade também, e tive o prazer de andar nos ônibus da época, né? E depois veio essa última empresa que está aí, a Coleuro, que era dirigida pelo nosso saudoso Eloy Pinheiro Machado. Esta é a 5ª empresa que está operando nesse lado e que está praticamente há mais de 40 anos, né? Então, o Eloy é o herdeiro último de toda essa oferta de trabalho e execução coletiva, né? E aí, então, primeiro foi os irmãos portugueses, depois veio uns cidadãos aí, compraram, mas a curto prazo ficaram de dono, criaram a empresa Melhoramento, que já melhorou um pouco o transporte. Depois a família Morbini, que é filhos de Passo Fundo, quer dizer, vieram de Bento Gonçalves há longos anos para cá, e eles adquiriram a empresa, né, do Melhoramento e passou a empresa Morbini, dirigida pelo Benedito Morbini e o Tatim, Ernesto Morbini, que eram os diretores que administravam, né? E nós, então, também participamos dessas administrações. Depois veio para esse caso do Arsimiro Vieira Porto, que comprou e entre a família, irmãos, parentes e amigos, formaram a sociedade e nós participamos dessa sociedade.
E eu fui o primeiro sócio da empresa que vendi para a Iruí, Pinheiro Machado, para a Coleurb hoje, né? A cota, por quê? Nessa época que eu assumi a Câmara de Vereadores, a lei orgânica proibia, após a posse, eleito e empossado vereador, ser diretor, o proprietário de empresas concessionárias dos serviços públicos. Então nós tínhamos que ter a opção, ou vamos permanecer como vereador que pedimos para ser a comunidade nos elegeu, ou então eu vou cuidar dos meus interesses particulares, vou ficar operando na empresa, né? E tive a opção, a felicidade de opção de continuar como vereador e ali fazer muita coisa por Passo Fundo pela nossa comunidade. Eu acho que os nossos conterrâneos passofundenses vão chegar lá onde estão reclamando, pedindo a revogação do ato que estendeu esse aumento considerado injusto. É o desejo que eu tenho.